9h20, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes a presença, a participação do senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República. E nós gostaríamos de agradecer a vinda, senador. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, Osíris, né? Todos os amigas... Sérgio Stock. O Sérgio. Perdão, desculpe. Bom dia, senador. Bom dia, Sérgio. Desculpe aí. Bom dia a todas as amigas e amigos que acompanham a nossa Rádio Bandeirantes. Tudo bem. Senador, vamos começar então, já que estamos falando de articulação política, vamos começar sobre a votação de ontem no Congresso Nacional. Depois vamos entrar em outros temas, mas vamos começar por aí, já que estamos abordando o assunto. Fato mais recente. O governo ontem sofreu uma derrota dupla na Câmara e no Senado. Há uma desarticulação evidente. Como é que o senhor observa o cenário interno dentro do Congresso Nacional? Onde o governo perdeu a mão na articulação com, por exemplo, uma figura política tão importante quanto o Davi Alcolumbre? Olha, Guilherme, o que ocorre é que nesse governo o presidente Lula praticamente abdicou de ter uma relação mais efetiva com o Congresso. Ninguém pode dizer que o Lula não é um político hábil, né? Na realidade, ele é um político extremamente habilidoso. Agora, ele entregou a articulação política dele para amadores, né? Não há uma articulação política efetiva do governo dentro do Congresso, né? Pelo menos nesses 3 anos, indo para o 4º ano que eu estou lá dentro. E preferiu usar uma outra estratégia que só faz acirrar o confronto. É que cada vez que ele perde alguma coisa dentro do Congresso, ele recorre ao STF, que é um absurdo isso aí. Porque, vamos combinar... Vai de novo agora em relação à derrubada dos vetos. O licenciamento ambiental vai de novo, porque quem são os representantes eleitos pelo povo? Somos nós. Então, nós somos a voz do povo efetivamente lá dentro. E nós que votamos ali, votamos aquilo que a gente vê que o povo anseia. E nesse caso específico da derrota de ontem, todo mundo sabe que o licenciamento ambiental aqui no Brasil, no final das contas, virou um entrave para o avanço do país, né? Nós estamos... Se arrastam licenças, né? Se arrastam obras. Você vê a questão da margem equatorial, BR-319, Ferrogrão, né? Então, essa dificuldade tem que ser salteada, não que se vá partir para uma devastação, como se diz, né? Aí é o contrário, né? A favor desse PL é devastador. Não é assim, mas vamos ao meio termo. Deixa eu aproveitar e fazer outra pergunta em cima disso, depois o Sérgio já faz a pergunta dele, mas eu acho que é importante. Considerando esse momento, o senhor acha, considerando o posicionamento dos seus pares, a indicação de Jorge Messias, hoje não passa? Não, hoje ela não passa, né? Óbvio. Amanhã não sabemos, mas amanhã hoje não sabemos. Passa. Hoje ele não tem 41 votos, né? Essa é a realidade. Tanto o senhor garante aqui que ele não tem os 41 votos? Garanto que ele não tem 41 votos hoje. Hoje. A né? política é como nuvem. Pode olhar que o presidente nem mandou a mensagem ainda. Tá? O presidente está segurando a mensagem. Sim. Tá? Então, por exemplo, o Davi avançou logo e disse que vai marcar a leitura do relatório, porque primeiro se lê o relatório e uma semana depois faz a sabatina. Marcou a leitura para o relatório dia 3, indicou um senador que é simpático ao governo e é simpático ao Jorge Messias, que é o senador Everton do Maranhão, né? E marcou para o dia 10 a sabatina. Agora, se não chegar a mensagem, esses prazos começam a ser empurrados para o ano que vem, praticamente. Falei mais, não é? O seu voto hoje é contra Jorge Messias? O senhor não se decidiu ainda? Ou o senhor admite, sendo contra, mudar o voto? Não, eu sou contra e explico muito claramente as minhas razões. Eu não acho que o doutor Jorge Messias, né, tenha notável nem notório saber jurídico. Ele é um advogado do serviço público, né? Não é alguém que você vai ter uma aula do Jorge Messias hoje, eu vou lá porque ele é um triboniano, né? Lembrando que triboniano é aquele advogado da época do Justiniano que construiu o código do Justiniano, né? Eu posso perguntar isso para o Messias, tenho certeza que ele não me responde, hein, viu, Sérgio? Né? Em segundo lugar, a conduta ilibada. Há suspeitas de prevaricação dele no caso do INSS, tanto que hoje deve estar sendo votada lá na CPI do INSS a convocação dele. Acho que não passa porque o governo tem maioria lá, né? Mas é algo que tem que ser melhor esclarecido. E outro problema, um ministro do STF não pode ser cupincha do partido de turno. E é o que ele é um cupincha do PT. Estou usando uma linguagem nossa aqui do Rio Grande do Sul. Então, por isso que eu não voto nele. O senhor acha que o Lula do Velho Testamento, aquele do primeiro mandato, teria indicado o Rodrigo Pacheco? Eu julgo que sim, era o melhor candidato
Eu não tenho a No mínima Rodrigo dúvida. Pacheco, o senhor votaria a favor? Lógico, votaria tranquilamente. Eu vejo o Pacheco como uma pessoa discreta, que tem conhecimento, não é? Que tem essa habilidade de entender o que é da política e o que é do direito, né? Não é daqueles de estar fazendo alarde das coisas. O Pacheco seria um excelente ministro da Suprema Corte. E o presidente não pode se queixar do Pacheco, né? Não pode mesmo. O Guilherme Macalossi citou o Velho Testamento, né? Você está aqui Lula 1, Lula 2, estamos no Lula 3. Lula 1 e Lula 2 praticamente teve um governo de coalizão com uma oposição muito singela no Congresso Nacional. É o contrário de hoje, né? A oposição é forte no Congresso Nacional. Aí se o governo consegue se articular ou não consegue, o problema é do governo, né? Ele que não está conseguindo levar adiante isso tudo. O que mudou nesse ambiente todo lá, dos primeiros governos do presidente Lula, para esse atual governo, esse terceiro mandato, em relação ao Congresso Nacional? Claro, o senhor já citou um caso aqui, foi tema do nosso comentário de abertura aqui, inclusive, que tudo acaba no STF, o STF legisla e executa com a maior naturalidade. Na realidade, né, Sérgio, Lula 1 e Lula 2, o Congresso não tinha o poder que tem hoje, principalmente em termos de influir no orçamento. O que eu chamo de influir no orçamento? São as emendas parlamentares, né? Eu, particularmente, por já ter estado do outro lado do balcão, ter sido vice-presidente da República, eu acho que houve uma abertura muito grande, né, para nós, parlamentares, dirigirmos para onde vão as diferentes verbas, e com isso você limita um poder executivo que tem cada vez menos espaço de manobra para as suas ações discricionárias, né? E foi um processo, né? As emendas individuais, primeiro, se tornaram obrigatórias, né, ali no primeiro mandato da Dilma. No segundo mandato foi a emenda, quando ela começou e ficou apertada ali no pré-impeachment, foi as de emendas de bancada, e no nosso governo surgiu aquilo que foi chamado de orçamento secreto e que é a emenda de comissão. Né? Então hoje você tem 50 bilhões de reais em termos de emenda, é bastante recurso na mão do Congresso. Então o Congresso olha e diz assim, peraí, ó, né? Não tem mais como fazer aquele jogo, olha, tu vota comigo, eu libero a tua emenda, não existe mais isso. Então o fisiologismo que imperava Depende do executivo liberar um recurso extra para um deputado ou para um senador. Não tem mais isso. Então, na realidade, hoje o executivo tem que trabalhar no convencimento. O executivo tem que ser muito mais sedutor nas suas medidas. Agora, uma coisa é clara, a eleição geral de 2022 elegeu um governo central de esquerda, mas elegeu um Congresso conservador. Essa é a realidade. Sim. Também. Senador, deixa eu aproveitar, já que estamos falando de direita e esquerda, e eu quero entrar no assunto governo-oposição. Final de 2024, o Lula começou uma trajetória descendente nos seus indicadores de popularidade. Isso permaneceu até meados do ano. Se inverteu a partir das tarifas. E agora, Lula vai fechando o ano, mesmo com todas essas dificuldades congressuais, com um patamar de aprovação que o habilita a ser favorito na eleição de 2026, pelo menos momentaneamente. Onde a oposição perdeu a mão? Porque não me parece que a oposição consiga capitalizar em cima dos vários problemas do governo. Por que isso está acontecendo? Na realidade, a oposição vem muito bem, capitalizando. Hoje o Lula ainda tem mais de 50%, 50% e alguma coisa de rejeição, né? Então é um troço, uma barreira que ele não conseguiu vencer. Sim, é 50-50. Mas o que acontece nisso aí, né? Essa questão toda envolvendo o presidente Bolsonaro, a ida do deputado Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, né, as pressões que vieram a partir do governo americano, deu um discurso para o Lula. O Lula estava nas cordas, na minha visão, e voltou para o centro do ringue a partir, né, dessa dele ter poder agora dizer que ele está defendendo a soberania. Ora, vamos combinar. O Partido dos Trabalhadores é um partido, né, que tem sua corrente de origem marxista-leninista lá dentro e que sempre foi pelo internacionalismo, né? Então agora ele defender soberania parece até, né, algo meio, né, controverso. Ainda que o Lula nunca tenha sido marxista. Não. Esse é mais de outra linha. Não, sindicalista. Não vou comentar assim. Mas então deu um discurso. E ao dar esse discurso, ele retornou para o centro do ringue. E o Lula, óbvio, como eu falei no começo da nossa entrevista, é um político hábil.
Ninguém pode dizer isso, tirar Sim. isso dele. Agora tem um ponto aí, considerando esquerda e direita. A esquerda está muito bem definida porque Lula já se apresentou, confirmou que é candidato e, evidentemente, que ele consegue reunir pelo menos publicamente, toda a esquerda, né? Ninguém tenta derrubar uma candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, aqueles que o apoiam. E a direita parece fragmentada. Quando eu falo em direita, é de centro-direita, vai até lá a ponta, né? Parece que está fragmentada, indefinida, com alguma dificuldade. Em política, as coisas mudam a cada minuto. Então, tem ainda praticamente um ano até a eleição do ano que vem. O senhor considera que esse tempo é suficiente para uma articulação de uma candidatura que faça frente ao presidente Lula na tentativa de uma reeleição, ou é pouco tempo, vai ser muito difícil? Não considero, Sérgio. As coisas não podem ser muito prematuras aqui no Brasil, né? Porque você corre o risco de queimar a largada. Né? E o que acontece? Nos últimos 3 anos, né, a principal figura da direita, que é o presidente Bolsonaro, ele vem sangrando aí, até está agora preso. Então, esse processo todo, obviamente, deixou o grupo, né, naquela situação que a gente chama em linguagem militar do seja-seja. Eu ataco, eu defendo, o que eu faço aqui nesse exato momento? Né? Então, a partir do momento que está, clareada essa situação, que o presidente está preso, não há uma possibilidade, uma luz no fim do túnel dele poder voltar ao jogo político, né? Terá que haver essa concertação, vou usar esse termo, né? Para se indicar um candidato, e nós temos candidatos, né? Eu não preciso falar o nome aqui, mas está na boca do meu partido, está na boca de muita gente, então basta a gente se consolidar, se unir, né? O nosso Partido Republicano, mais o PP/União Brasil, mais o PL, definirmos direitinho como é que vai ser, né? Você sabe que nessa hora tem que dividir qual é que vai ser a raia que cada um vai ter num futuro governo. O senhor faz uma leitura bastante racional da realidade, inclusive apontando a impossibilidade do ex-presidente concorrer em 2026. Isso já estava posto, inclusive, antes da condenação penal dele. A inegibilidade declarada pelo TSE já havia colocado um ponto final nessa questão. Mas surge como dúvida em relação no campo oposicionista, e eu acho que o Sérgio toca num ponto muito importante, essas distinções internas entre os chamados governadores de oposição, me parece que se caminhará para um acordo. Mas aí eu pergunto o seguinte: não haverá uma tentativa de boicote da parte de Eduardo Bolsonaro? Ele declaradamente, ontem, aliás, durante uma entrevista ao UOL, atacou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O Paulo Figueiredo, que é um dos seus interlocutores, está nos Estados Unidos, mobilizado conjuntamente ao Eduardo, disse que atacará e fará caveira de qualquer nome do campo oposicionista que não seja um Bolsonaro. O maior inimigo é o restante da família Bolsonaro para essa articulação de direita? Olha, Guilherme, seria muito fácil chegar e dizer, né, concordar assim, de pleno contigo. Eu vejo que a família está numa situação, como é que eu vou te dizer assim, tipo, perdeu o chão. Né? Porque o pai sempre foi o guia desses rapazes, né? Então ele colocou os 3 na política, né? A ex-mulher, a mãe desses rapazes, também esteve na política em determinado momento. A atual esposa, a Michele, tudo indica que será candidata ao Senado no Distrito Federal e tem uma eleição de lavada, né, para avançar. Sim, é bem provável que seja eleito. Então, eu vejo que esse pessoal ainda está meio sem chão. Então vai ter que, nessa concertação, nós temos que chamar essa turma e dizer: vem cá, gente, vamos sentar aqui, vamos conversar. Vocês foram os grandes desbravadores do caminho que nós temos hoje, mas agora nós temos, né, uma tarefa muito grande. E se vocês querem que o pai de vocês esteja na rua num próximo momento, e aí eu deixo aqui claro que hoje eu não acredito que a gente consiga passar um projeto de anistia, nós elegemos alguém do nosso campo e ele concedeu o indulto para o pai de vocês. Eu acho que tem que ser mais ou menos nesse sentido a conversa. Até porque o projeto de anistia que está lá, que o relator é o deputado Paulinho da Força, só tem um texto para ser discutido, que é o que mexe na dosimetria da pena, né? Então só reduziria a pena. Né? Há uma ideia do PL aí lançar um destaque, né? Tem todo aquele jogo político que acontece nesses momentos, né, Sérgio? Mas o que eu vejo é exatamente isso. Eu vejo a dificuldade, por exemplo, pode até passar na Câmara,
Mas, olhando o Senado hoje, da forma como meus colegas ali se comportam, eu não vejo que eles aprovem isso nesse primeiro momento. Então, eu vejo, colocando aqui o pé no chão, olhando... O senhor está mais acreditando que Jair Bolsonaro vai ter que cumprir os 6 anos iniciais da pena? Não digo 6 anos. Uma manobra em 2 fases. A gente ganha a eleição, o novo presidente eleito indulta o cara com a força da eleição. Precisa ganhar a eleição. Então, esse é o ponto focal, Guilherme. Precisa ganhar a eleição. Temos que ganhar a eleição do ano que vem. Por isso tem que parar a briga interna. Eu tenho que fazer mais uma pergunta em relação a essa dinâmica das relações dentro do campo oposicionista. Por que há a impressão de quanto mais a centro-direita e a direita tentam se aproximar da família Bolsonaro, mais parecem ser desprezados pela família Bolsonaro? A realidade, é um amor não correspondido? Guilherme, posso te falar da família Bolsonaro. O senhor foi um dos primeiros alvos. Da família Bolsonaro. Enquanto era vice-presidente. Mas isso aí são coisas da vida, né? Sim. Todo combate a gente sai chamuscado, né? É assim que ocorre. Mas o que eu tenho maior relacionamento, que eu conheço mais, que é o meu colega de Senado, que é o Flávio, né? Que eu considero o mais tranquilo, o mais ponderado, né? O que sabe dialogar ali dentro, né? Os outros 2, tanto o Carlos como o Eduardo, eu nunca tive, né, um relacionamento, então eu não posso chegar e te responder é por isso. Tu entendeu? Sim. Tudo que a gente vê é do ouvir falar. É óbvio, tem um cidadão que você falou aí, que é o Paulo Figueiredo, que é encastelado lá em Miami e fica largando míssil aí para tudo que é lado, né? Então, Tomahawks. Tomahawk mesmo. Eu sempre tive vontade de lhe fazer essa pergunta. Aquela briga, entre aspas, né, da família Bolsonaro com o senhor lá atrás, foi o que impediu o senhor de uma candidatura à presidência? O senhor era vice-presidente. O vice-presidente é sempre um candidato natural, não é? Em qualquer circunstância, seja da República, seja de uma entidade de classe, por exemplo. Foi isso que lhe impediu? Foi isso que o senhor tomou a decisão de não concorrer? Não, Sérgio, o presidente Bolsonaro era o candidato natural ao segundo mandato, conforme ocorreu, né? Sim. O que acontece, né, num determinado momento, né, a partir ali do ano de 2021, mais ou menos, né, ele me alija, né, de reuniões de governo, essas coisas todas. Tanto que toda hora eu sou atacado aí pelas redes sociais. Por que eu não estou preso? Por que eu não sei mais o que é? O senhor até de comunista foi chamado. Eu sou melancia, sou comunista, sou tudo que tem direito aí, né? Pô, chega a ser ridículo isso aí, né? Então, o que acontece nesse momento? Eu fui afastado, né? Aí fiquei olhando ali o que vai acontecer. Aí, quando chegou ali no final de 21, início de 22, numa cerimônia ali no Planalto, ele chegou para mim, olha... com aquela linguagem dele peculiar de paraquedista, você tem que arrumar um reserva. É o paraquedas reserva. Paraquedas reserva. Vai na frente aqui. Né? Então eu já entendi que ele tinha outro candidato para ir com ele. Aí eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Num primeiro momento eu digo, vou me embora para casa, já cumpri minha tarefa, 46 anos de exército mais 4 de vice-presidente, são 50 anos dedicado à nação brasileira. Aí surgiu a oportunidade de ser candidato ao Senado, haviam 2 propostas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro seria uma eleição muito mais tranquila, né? Mas eu decidi vir no meu estado natal, no Rio Grande do Sul, né? Enfrentar uma eleição que foi muito mais dura, né? Pela natureza dos candidatos, né? Não só o candidato da esquerda, que era o Olívio Dutra, um homem comprovado e com voto aqui dentro do estado, e uma candidata praticamente da minha raia, que era a ex-senadora Ana Amélia, né? Então não foi uma eleição simples. Então eu vim aqui, disputei, venci, né? E tenho procurado fazer meu trabalho. Deixa eu aproveitar essa definição que lhe atribuem como melancia, não é? E lembrar o fato de que o senhor é um general, um militar de carreira e tem um conhecimento geopolítico do mundo, mas especialmente da América Latina e mais particularmente ainda da América do Sul. Quero fazer aqui um parêntese, eu tive a oportunidade de assistir palestra sua e também uma conversa muito interessante com o Fernando Gabeira, em que o senhor e Gabeira conversavam muito profundamente sobre a história geopolítica da América do Sul. Como é que o senhor está vendo hoje? Tem um avanço da direita em alguns lugares, mas tem uma polarização cada vez mais ferrenha. Vou tomar aqui a eleição mais recente, que é a do Chile, com 2 candidatos de extrema lá, disputando a presidência da República, né? Qual é o caminho? E somando tudo isso, a questão da Venezuela, com esse aparato militar aí do Caribe para baixo, né? Militar americano, que assusta a todos nós. Qual é o futuro da América do Sul nesse cenário? Olha, Sérgio, a América do Sul ela é uma área periférica, né? O ex-presidente Permita-me, e o papel do Brasil nisso tudo, né? É uma área periférica. Nós temos muito pouca influência no concerto das nações, né? É com tristeza que a gente vê isso, né? Pelo potencial da região.
mas uma região muito fragmentada, né? Você tem o Brasil, um país enorme, mas a América Espanhola, pelas próprias características da colonização espanhola, foi uma que se fragmentou, né? O vice-reinado do Prata explodiu, né? O grande reinado lá da Colômbia, a Gran Colômbia, também explodiu, né? Então, essa fragmentação ela ocorre até hoje nos nossos vizinhos. Então, são muito pendulares, né? Uma sequência volta e meia de alguns governos ditatoriais, né? E temos o caso emblemático da Venezuela. A Venezuela vive sob uma ditadura, né, com disfarce de democracia. Acho que já não tem mais disfarce nenhum. É bom, depois da última eleição foi assim que ocorreu. Mais de 20 anos nisso aí, né? E há o pêndulo entre direita e esquerda que tem ocorrido, né? Como é que o senhor vê a ameaça do Donald Trump de ações militares na Venezuela? O senhor foi adido lá. Olha, o Trump ele vai fazer o que eu chamo da estratégia da panela de pressão, que é o que ele está fazendo, né? Ele mantém um cerco, ele não vai, na minha visão, fazer um ataque direto na Venezuela, por enquanto eu não vejo isso, porque seria algo muito custoso, né? Em todos os sentidos, né? E nessa estratégia ele espera que o Maduro espirre, se renda, né? E haja uma proposta ali, tipo, olha, pega teu dinheiro, vai para Cuba, vai para a Rússia, vai para o Irã, vai para onde tu quiser, mas permita que haja alternância do poder dentro do país e que o país volte, né, a estar perfeitamente integrado no concerto das nações. Sim. A sua assessoria que está nos dando sinal já de que o senhor tem um próximo compromisso, mas a gente tem que lhe perguntar sobre as questões locais também, né? Sim. O senhor é um senador eleito pelo Rio Grande do Sul, acabou de dizer que escolheu o Rio Grande do Sul, embora tenha sido uma eleição mais difícil, e vez por outra o senhor é criticado de não estar no Rio Grande do Sul ou não estar próximo do Rio Grande do Sul. O Senado é a representação dos estados. Como é que está a sua articulação com o governador Eduardo Leite, com o governo do estado de um modo geral, e o que o senhor tem feito pelo Rio Grande do Sul? Olha, o meu partido, né, o Republicanos, ele está dentro do governo Eduardo Leite. Nós temos um secretário, que é o secretário aí, né, Carlos Gomes, Habitação. Né, que é da Habitação, que é o presidente, né, da estadual do Republicanos. Eu, desde o primeiro momento, sempre tive uma excelente relação, desde quando eu era vice-presidente, eu tinha uma excelente relação com o governador Eduardo Leite, o respeito muito, acho que é um gestor, né, de excelente capacidade, né, num estado difícil como o nosso, com a questão da dívida, né, com a questão agora do agro, né, com todas as tragédias climáticas que nós vivemos. Então, o Rio Grande do Sul não é um estado simples. E um estado que perdeu poder dentro da federação. Nós já tivemos muito poder dentro da federação e hoje, né, da forma como se configuram as coisas, o Rio Grande do Sul não consegue dar as cartas em temas que são caros para nós. O nosso trabalho lá dentro do Senado tem sido em cima dos temas esses que eu estou te abordando. Por exemplo, compor um fundo de auxílio ao Sul. Exatamente. Isso todo mundo tem fundo, né? Menos a região Sul. Menos a região Sul. Então, isso Você acha que vai avançar? É um tema que nós temos que brigar. Só que o que acontece, né? Quando você pega os votos, né, daquilo que é o Sul-Sudeste, nós somos 27, né? E aí, aquilo que eu chamo da Confederação do Equador, o Norte-Nordeste, ele tem o dobro de voto da gente. Então, temas claros aí, por exemplo, na questão da renegociação da dívida. Vamos lembrar que era o juro de 4% não seria cobrado, ficaria 2%, né, na mão do governo e 2% iria para um fundo. E aí houve uma troca nisso aí e o Rio Grande do Sul perdeu 500 milhões de reais por ano nessa brincadeira, né? Então, essa é a nossa briga lá dentro. Na questão do nosso agronegócio, nós temos 3 projetos de lei para a renegociação da dívida do agro, que o pessoal está pela hora da morte, gente se suicidando, e ficamos batendo da trave, né? Fica difícil a gente conseguir dobrar. Agora conseguimos pelo menos aprovar a questão do seguro rural. Foi uma briga, porque favorecia também o pessoal de outras unidades da federação. Então, esse tem sido o nosso trabalho principal. Aliás, ontem na derrubada dos vetos, beneficia o Rio Grande do Sul em 7 bilhões de reais de redução da dívida. Sim. Se vai para o STF, aí já não se sabe mais nada. Pois é, né? Agora, o STF não pode interferir nisso aí. É uma decisão soberana. Como ter uma Suprema Corte que diga, não, nós não vamos julgar isso, volta para vocês aí, Legislativo e Executivo, resolvam. Tem que haver um novo tipo de relacionamento. A Suprema Corte ela tem que se restringir, né? Ela tem que ser muito mais uma corte que permanece em silêncio e na defesa do que uma corte que está sempre na ofensiva, como a gente vê atualmente.
Senador Hamilton Mourão, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio e volte outras vezes. Eu agradeço. Os temas candentes são importantes de abordar com o senador. A gente poderia conversar mais, mas eu tenho uma ida ali no Instituto do Cérebro, ali na PUC, a gente apoia, e é um trabalho muito importante que eles fazem lá. Importantíssimo, um belo trabalho. Agradecer a assessoria do senador pela compreensão. Tínhamos muito o que abordar com o senador e muito o que abordar que não abordamos nessa entrevista. Fica para uma outra. Obrigado, Guilherme, Sérgio, um grande abraço aí, senhor. um bom final de semana para todos, hein?